Esse mês é o mês de dezembro e eu tenho pensado em a gente refletir na nossa vida. Então, assim, a gente está falando sobre Jesus, que Jesus em dezembro a gente costuma celebrar o Natal, lógico, né? A gente está perto do Natal, todo mundo está pensando no Natal, mas uma coisa que eu acho interessante é que se você buscar na arqueologia ou mesmo na Bíblia, você nunca vai encontrar na Bíblia que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, não é verdade? Não sei, se você já achou, você pode me mostrar, que eu nunca encontrei que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Então, assim, tem muita gente que critica isso. Não vamos celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu acho isso muito radical, né? Quantas vezes você já fez aniversário no sábado, mas o seu aniversário foi na segunda-feira, né? Porque na segunda-feira ninguém vai poder vir na sua festa, então você faz a sua festa no sábado. Então eu não vejo problema nenhum em a gente comemorar o aniversário de Jesus numa outra data. Uma possível data, talvez, a possível data para que Jesus tenha, que a gente saiba mais ou menos que Jesus nasceu, é uma ideia, não é uma teoria, não é nada certo. Mas eu, olhando para a Bíblia, quando você vê o Evangelho de João e o evangelista João falando sobre Jesus, ele fala que Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra habitou tem a ver com a questão de tabernaculou, da festa dos tabernáculos. Existe uma suposição, não é certo, é uma ideia, eu assim, acredito que seja muito possível que Jesus tenha nascido na festa dos tabernáculos, né? Não sei explicar exatamente isso, mas algumas teorias deduzem isso, que Jesus nasceu em setembro para outubro, que é a virada do ano dos judeus, e logo depois você tem uma festa dos tabernáculos, onde as famílias fazem uma cabana, e eles entram nessa cabana para celebrar, para comer junto, para se alegrar, para fazer coisas boas, para estar junto da família. E assim, alguns pensam que talvez Jesus tenha vindo nesse período para aqui para a terra. Mas para mim o mais importante não é exatamente o dia que Jesus nasceu, o dia que é o aniversário de Jesus, mas muito mais importante para nós como igreja é entendermos para que Jesus veio a esse mundo. Então, assim, eu queria que a gente pudesse pensar e refletir nas nossas vidas para que Jesus veio a esse mundo. Semana passada a gente viu que Jesus veio para curar a nossa enfermidade mortal, o pecado das nossas vidas. Ele veio eliminar o pecado, ele veio nos livrar da escravidão do pecado. E hoje eu queria que a gente pudesse pensar um pouco na questão da salvação. Jesus veio para salvar, né? Então, assim, todo mundo sabe que Jesus Cristo é o Salvador, né? Que a gente tem Ele como Salvador das nossas vidas. Às vezes a gente pergunta: será que você é salvo? Será que você tem certeza da sua salvação? Muitas pessoas têm essa questão, mas você já parou para se perguntar se a gente é salvo do quê? Do que a gente é salvo? Eu não estou correndo risco de vida? Por que será que eu sou salvo? Eu queria que a gente pudesse refletir um pouco nas nossas vidas e olhar para a palavra e tentar pensar um pouquinho na palavra salvação, no porquê que Jesus veio nos salvar, e a gente possa entender um pouquinho como que funciona essa questão da salvação nas nossas vidas. Então a gente vai ler um texto em Efésios, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 9, que diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Aí no seu boletim eu deixei só o versículo 8, que eu queria concentrar um pouco no versículo 8.
Mas quando você abre a sua Bíblia em Lucas, você vê que Jesus nasceu e Jesus foi apresentado no templo. E quando ele foi apresentado no templo, ele encontrou um sacerdote chamado Simeão. E Deus tinha dado uma promessa para Simeão, que Simeão ele ia segurar em suas mãos, que ele ia ver o Salvador do mundo. E aí tem o texto de Lucas, por favor, Antônio, o texto de Lucas, capítulo 2, 28 a 32, que quando esse Simeão toma ele pelos braços, diz assim: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Os meus olhos viram a tua salvação. Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, Jesus Cristo, quando ele nasceu aqui na terra, ele tinha um propósito. Ele veio para nos salvar. E nós precisamos refletir nisso em nossas vidas. Não é só na hora da nossa conversão, na hora que nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas talvez todos os dias nós precisamos refletir na questão da salvação, porque Jesus foi o nosso Salvador. E aqui no texto de vocês, aqui que a gente colocou no boletim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Queria que a gente pudesse olhar um pouco para esse texto. Pode passar, Antônio. A gente vai ver algumas palavras que são chaves nesse texto. Primeira palavra, salvação. A segunda palavra, graça. E a terceira palavra, fé. E depois ele coloca uma afirmação que diz que isso não vem de vocês. Então a salvação em Cristo Jesus, ela diz o seguinte, que ela vem pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. Ou seja, de certa forma, você precisa entender que a salvação em Cristo Jesus não pode ser adquirida pelo seu esforço. Não é porque você vem na igreja que você vai ser salvo, não é porque você dá a sua oferta que você vai ser salvo, não é porque você serve a igreja que você vai ser salvo, não é porque você, faz doações de caridade que você vai ser salvo. A salvação, ela não pode ser conseguida pelas nossas próprias forças. Não é a sua santidade e a sua dedicação na igreja que faz você merecer essa salvação em Cristo Jesus, mas ela vem pela graça, por meio da fé, não vem de vocês. Então vamos pensar, essa graça, eu não vou me deter muito na graça, porque a graça é um assunto assim, bastante longo, mas a graça como uma definição de um favor imerecido, às vezes eu olho para essa definição, eu considero ela um pouco fraca, um pouco simplista demais. A graça tem um aspecto muito maior, e que a gente deveria, se a gente for estudar a graça, a gente vai ter que gastar um bom tempo conversando e olhando para a Bíblia, para a gente entender a graça. Aliás, um livro muito legal do Philip Yancey, que ele fala sobre a graça, é um livro dessa grossura, assim, porque uma das coisas mais difíceis é você explicar o que é a graça. E a maneira melhor de você entender a graça talvez seja olhando a manifestação da graça na vida das pessoas. Então a graça, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele fala uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, a sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi uma das pessoas mais dedicadas, mais esforçadas, morreu por causa do Evangelho, deu a sua vida por causa do Evangelho, mas ele diz, contudo, não eu trabalhei mais do que todos, mas contudo não eu, mas a graça de Deus comigo me fez ser quem eu sou. Então, se nós somos alguma coisa hoje, é por causa da graça de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos entender que essa graça, esse favor de Deus, esse presente que Deus nos dá, sem nós merecermos,
É algo que Deus te dá, que é através dessa graça que você recebe a salvação em Cristo Jesus. Deus te dá isso através dessa graça maravilhosa nas nossas vidas. Nós não merecemos. Há algumas semanas atrás eu coloquei uma frase do Spurgeon que eu gosto muito, que ele diz assim que Deus nos escolheu antes da criação do mundo, porque se Ele me conhecesse hoje, Ele nunca ia me escolher, e eu, do jeito que eu sou, nunca teria escolhido Ele, mas foi Ele que me escolheu, foi Ele que veio ao mundo por mim, foi Ele que deu a sua vida por mim, foi Ele que enviou o seu Filho por mim, e Jesus Cristo veio nesse Natal por amor a mim, por misericórdia a mim, e na sua graça, Ele veio me dar um presente na minha vida, que é a salvação em Cristo Jesus. E o versículo também que a gente vê, pois vocês são salvos pela graça, por meio do quê? Por meio da fé. Eu queria que a gente pudesse olhar um pouco para essa fé. A fé, como a gente vê em Hebreus, é a concretização das coisas que não aconteceram. Em Hebreus capítulo 11, o autor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos entender essa fé. Também não é o meu assunto de hoje, porque se a gente for falar da fé, a gente vai muito longe. Mas eu queria que a gente pudesse entender que a fé é um instrumento de Deus nas nossas vidas para entender a salvação em Cristo Jesus. E uma frase que eu gosto muito, que eu queria que vocês refletissem: a fé não torna as coisas fáceis. Olha só, a fé não torna as coisas fáceis, mas a fé, ela torna as coisas possíveis. A salvação em Cristo Jesus, ela não é algo que foi facilmente ganhado. Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus Cristo pagou um preço, Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós. Sabe, se um dia você entregou a sua vida para Jesus, e quando você entregou a sua vida para Jesus, alguém falou para você: olha, se você entregar a sua vida para Jesus, não vai ter mais doença, não vai ter mais pobreza, não vai ter mais dificuldade, todo mundo na sua casa vai viver feliz, não vai ter briga conjugal, não vai ter problema com seus filhos. Se você aceita Jesus, tudo isso vai acontecer. Eu queria dizer para você que você errou, porque isso quem dá é o gênio da lâmpada, não é Jesus. O gênio da lâmpada que realiza os seus desejos. A nossa fé em Cristo Jesus é uma fé que nós buscamos algo que talvez não seja o melhor para nós no momento. Em 2004 eu fiz um curso no Hagai, lá em Singapura, e eu fui selecionado entre alguns líderes para fazer esse curso. E eu estava lá em Singapura fazendo esse curso de liderança por um mês, e lá tinham 64 homens de 35 países diferentes, e a gente estava lá compartilhando e ouvindo, recebendo um treinamento de liderança. E eu sentei numa mesa de alguns cristãos da região perseguida no mundo, e eles estavam falando que eles estavam perguntando: como que foi a sua conversão? Como que você conheceu o Senhor Jesus? Eu falei assim: poxa, eu conheci o Senhor Jesus quando eu estava no retiro, um acampamento de criança. E aí o tio Nelson falou para mim assim: Joel, você precisa entender que você tem pecado, que Jesus quer salvar o teu coração, que você precisa reconhecer isso, só Deus pode te dar essa salvação. E eu falei: puxa, tio Nelson, eu quero. Eu lembro que eu orei, e aí dali em diante minha vida ficou mais feliz. Eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Para mim foi melhor, né, quando eu conheci a Jesus. Mas eu perguntei para ele assim: e você, como que foi a sua conversão? Ele falou assim: Joel, eu nasci dentro do islamismo, de um sistema poligâmico. Eu tinha duas esposas, e quando eu conheci o Senhor Jesus, as minhas esposas me largaram. E depois que eu conheci o Senhor Jesus, ninguém mais queria me dar emprego, porque eu era um traidor da minha religião antiga. Várias vezes me bateram, né? E uma vez uns caras me pegaram e falaram para eu negar esse Jesus, para eu voltar à minha religião antiga.
Eles me bateram, achei que eu ia morrer aquele dia, mas eu estava convicto de que Jesus era o Senhor da minha vida. E depois, Joel, eu comecei a morar na rua, porque ninguém mais queria me dar emprego. Você vivia do quê? Eu catava as coisas nas feiras, no resto das feiras, em alguns lugares. Eu falei, e você ficou assim quanto tempo? Mais ou menos 1 ano. Até que um missionário me encontrou. E aí esse missionário me levou para a base. E aí ele cuidou de mim. Queridos, a fé, ela não torna as coisas mais fáceis. Aliás, eu acredito que a fé em Cristo Jesus vai fazer você remar contra a maré. Porque a sociedade está vindo num movimento assim. E você, quando você tem a sua fé em Cristo Jesus, entrega a sua vida para Jesus, você começa a correr no sentido contrário. Eu queria dizer que a fé não torna as coisas mais fáceis, mas ela sim torna as coisas possíveis. A fé torna as coisas possíveis. Voltando para o nosso texto, então, a gente vê que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Vamos voltar para a questão da salvação. A salvação, então, quando você estuda a salvação, ela tem um primeiro aspecto, que é um aspecto da salvação estática. É algo que você recebe. A salvação tem 3 aspectos que você queria que você entendesse. Eles não estão separados um do outro, mas eu queria que você entendesse. A salvação é algo estático, porque naquele dia que você entrega a sua vida para Jesus, você recebe a salvação. Eu não sei se você teve uma conversão assim marcante, de você levantar a mão, de você vir aqui na frente dos pastores orarem por você, mas eu conheço pessoas que desde pequenininhas, elas estão ouvindo a palavra de Deus, elas estão buscando a Deus, e elas nunca tiveram esse momento de transformação total, onde ele era um drogado largado na rua bêbado, e aí ele se tornou um crente que foi na igreja buscando o Senhor Jesus. Não. Algumas pessoas, principalmente crianças que crescem ouvindo a palavra de Deus desde pequenininha, elas não têm essa experiência tão chocante de nossa, hoje eu entreguei minha vida para Jesus. Mas existe a questão da salvação estática, onde você recebe ela, você tem a salvação. Aquele dia que você levantou a mão, aquele dia que você repetiu a oração com o pastor e que você falou, não, eu quero essa salvação. Talvez o dia em que você foi batizado e você testemunhou publicamente a sua fé em Cristo Jesus também pode ser uma questão da salvação estática. Mas eu acredito também que a salvação tem um outro aspecto, que é um aspecto progressivo. Salvação é um processo, a salvação, você entrega a sua vida para Jesus, mas você ainda não está salvo, você ainda não está perfeito, você não é da noite para o dia, você não é uma pessoa perfeita, mas assim, à medida que nós vamos buscando a Deus de glória em glória, de fé em fé, Deus vai transformando o nosso coração. Quantos de vocês eu vi sendo transformados nessa igreja? Quantos de vocês eu vi nas INCs, a transformação que vocês experimentaram, não do poder humano, mas sim do poder divino de Deus na vida de vocês. Antes, muitos de vocês não tinham prazer em vir à igreja, muitos de vocês não tinham vontade nenhuma de vir à igreja, e talvez vocês vinham na igreja por um simples desencargo de consciência, ou puxa, essa semana eu fiz muita coisa errada, eu preciso, sei lá, passar um tempo lá na igreja, não? Mas assim, hoje eu olho as pessoas tendo prazer de vir na igreja, isso só pode ser Deus, só pode ser Deus. Pessoas terem prazer de ir na igreja, e esse é um processo, é uma progressão, é um crescimento que Deus dá nas nossas vidas. Deus está transformando. Então a salvação tem um aspecto progressivo também, mas a salvação também tem um aspecto a ser realizado. Sabe, a salvação vai vir ainda, talvez na segunda vinda de Jesus, quando Deus arrebatar as pessoas. Eu não sei em que teoria que você acredita, se você vai subir para o céu na posição do Superman, não sei. Um dia me falaram, Joel, como que você quer subir para o céu? Sei lá, eu quero subir na posição do Superman, assim, né? Tipo assim, deve ser mais legal, né? Mas assim, eu olhando para a Bíblia, eu acredito que o céu vai descer na terra. A gente acabou de cantar isso, né? Deixa o céu descer. Quando eu leio o Apocalipse, eu vejo que o céu desce aqui na terra e todas as coisas serão restauradas. E eu acredito que Deus, ele ainda está por vir esse tempo onde o céu
vai descer aqui na terra e nós vamos viver o reino na sua plenitude. E talvez a gente experimente a salvação que a gente vai receber nesse grande dia. Quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar. E eu espero por esse dia. Então a salvação tem esse aspecto. A salvação, quando a Bíblia fala sobre salvação, geralmente ele coloca que a salvação é uma questão de dois caminhos. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você tem um rumo aqui, um rumo mais fácil, bonito, estrada asfaltada, toda bonitinha, e você tem um outro aspecto aqui, de uma estrada mais estreita, uma estrada mais rústica, uma estrada cheia, esburacada, e geralmente a gente prefere o que é mais fácil, não é verdade? Quando você vai para algum lugar fazer alguma viagem, você procura o caminho mais fácil, é lógico, né? Até um dia eu vou contar uma história muito interessante. Eu tinha 18 anos e eu ia para um retiro de jovens. E aí eu e meu amigo, a gente estava com dificuldade de encontrar uma carona para ir para esse retiro. Aí eu olhei para ele e falei assim, que meu amigo, o apelido dele era Frangão, né? Eu falei, Frangão, vamos de bike? Ele falou, que? Joel, é em Sorocaba. Eu falei, um dia a gente chega, né? Tipo, a gente vai indo, um dia a gente chega. E aí a gente sem experiência nenhuma, nenhum dos dois nunca tinha pedalado mais do que 30 minutos. Aí cada um pegou uma bike e a gente começou a pedalar. Eu levei acho que quase 8 horas para chegar lá, em Sorocaba, né? E eu cheguei lá assim, arrebentado. Eu lembro que eu sentei na cadeira, eu tenho um outro amigo, né? Eu estava tomando café com esse outro amigo, e ele falou assim, Joel, por que você fez isso, cara? Eu falei assim, não, sabe o que é? É que a vida cristã, a gente precisa pegar o caminho mais difícil. Aí o cara virou pra mim e falou assim, Joel, a gente chegou no mesmo lugar e eu vim de carro. Cara, é verdade, que droga. Não deu certo, né? Eu fui tentar dar uma de espiritual e me ferrei, né? Então assim, sabe, eu fico pensando, mas o que será esse caminho? Por que a gente tem que escolher o caminho mais difícil? Não dá para escolher o caminho mais fácil? E é por isso que eu digo para vocês que a fé não torna as coisas mais fáceis, mas a fé torna as coisas possíveis. E Deus, na sua salvação, Ele diz assim em Mateus capítulo 7, Ele diz o seguinte, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A vida cristã não é fácil. Eu não sei se espiritualmente a gente vai chegar no mesmo lugar. E pelo que eu entendo da Bíblia, se você for pelo caminho mais fácil, você vai para um outro lugar, que não é o céu. Eu não estou falando que você não pode ter prazer na sua vida, que você não pode ter vida boa. Eu acho que você tem que ter vida boa sim. Aproveitar bem a sua vida. Nas nossas manhãs a gente está estudando Eclesiastes. E Eclesiastes é um livro que fala, aproveite bem a sua vida. Trabalhe e aproveite bem. A gente está próximo das nossas férias. Não sei se você vai ter férias, né? Para quem vai ter férias, aproveite bem as suas férias. Passe tempo com os seus filhos, com a sua família. Se divirta. Gaste aquilo que você ganhou esse ano. Quer dizer, não sei se todos conseguiram ganhar um ano de crise, né? Mas assim, sabe, aproveite, descanse, você merece. Mas eu queria dizer para você que a vida cristã, ela não é fácil. E quando Jesus explica a vida cristã, ele não está assim, falando assim, olha, vem para cá que a coisa vai ser fácil, vai ser tudo melhor. Não é fácil ser cristão. Ser cristão, ou entender a salvação em Cristo Jesus, talvez seja uma porta estreita, um caminho estreito, esburacado, cheio de dificuldades. Mas lá na frente, queridos, lá na frente, ali tem um destino diferente dali. Eu queria dizer isso para vocês, tá? E talvez o que Jesus está falando para mim é que esse caminho meio tortuoso, talvez lá na frente melhore, mas eu tenho certeza que o destino vai ser muito melhor. Que, pelo que eu entendo na palavra, é a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus.
Um outro aspecto da salvação que eu queria que a gente entendesse, quando quando Paulo, ele estava preso num cárcere, e aí eles colocaram um guarda para cuidar, o carcereiro para cuidar dos ladrões. Mas o que aconteceu foi que houve um terremoto ali e os presos começaram a fugir, e o carcereiro ficou preocupado e ele falou assim: puxa, os presos fugiram. E assim, isso é uma questão de cultura. Se você não estudar um pouco da cultura romana na época da dominação em Jerusalém, você não vai entender o que eu estou falando. Mas assim, o carcereiro, quando viu os ladrões fugindo, ele decidiu se matar. Agora, queria dizer para você, se aqui no Brasil algum carcereiro vê o ladrão fugir, ele não vai se matar. Por isso que eu queria explicar para vocês o porquê dessa frase. Coloca aqui para mim. Então o carcereiro, ele disse assim para o Paulo, né? Falou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Então eles receberam a salvação. Mas eu queria explicar para vocês que nessa época de Paulo, nos primeiros séculos, quando o Império Romano colocava um carcereiro para cuidar daqueles ladrões, daqueles marginais, sei lá quem eram, que estavam presos, esse cara recebia, ele tinha a incumbência, o dever de não deixar eles fugirem. Se eles fugirem, a culpa era do carcereiro. E se o carcereiro deixasse aqueles caras fugirem, o carcereiro e toda a sua família iriam pagar o preço daqueles que estavam dentro da prisão. Olha que coisa maluca, né? Então é por isso que quando deu o terremoto e os presos começaram a fugir, o carcereiro resolveu se matar. Por quê? Porque se ele se matasse, se ele morresse naquele momento da fuga dos presidiários, só ele ia morrer. Mas se ele não morresse, ele ia ser culpado e toda a família ia pagar aquele preço. Então por isso que ele queria se matar. Então quando ele viu o soldado, os presidiários indo embora, ele pensou: a minha vida acabou e eu vou morrer. Mas Paulo vem e fala assim: não faz isso, eu estou aqui ainda, eu não fugi, eu estou aqui. E aí esse carcereiro, de uma forma, ele ficou assim impressionado com o que tinha acontecido, e ele fala essa frase: o que eu devo fazer para ser salvo? E talvez essa seja a pergunta de alguns aqui. O que eu devo fazer para ser salvo? Eu preciso dar dinheiro na oferta? Eu preciso vir para a igreja todos os domingos? Eu preciso fazer missão? O que eu devo fazer para receber a salvação em Cristo Jesus? E a resposta de Paulo é essa: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Sabe, nós precisamos entender que a nossa fé em Cristo Jesus é que nos salva. Então quando a gente fala em salvação, a gente tem que entender sobre a conversão. E a conversão é a união de duas coisas muito importantes. Primeiro, o arrependimento, e depois a fé que nós temos em Cristo Jesus. Então, assim, a conversão é o primeiro passo da nossa salvação. O que é uma conversão? Você que dirige em São Paulo, né? Assim, a conversão é o que? Você está indo para essa direção e de repente você faz uma conversão e você começa a ir para aquela direção. Eu não estou falando que você tem que voltar na sua vida, regredir na sua vida, não. Profissionalmente você tem que crescer, mas espiritualmente, você era uma pessoa que não tinha rumo e agora você tem rumo. Você não tinha objetivo e agora você tem objetivo. A salvação, ela vem então através desse primeiro passo que é a conversão. E para a sua conversão, você precisa entender o que é o pecado na sua vida, o que a gente falou na semana passada. Você precisa entender que você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa pedir perdão dos seus pecados ao Senhor. E isso é um ato de fé. Porque você vai pedir perdão para quem? Por quê? Eu vou pedir perdão para Deus por ter cometido pecados contra Ele. O que é pecado?
Eu estava num retiro de crianças e uma menininha falou para mim, eu estava com toda a minha teoria de pecado, ia explicar para as crianças, teologicamente o que é o pecado. E essa menininha de 6 anos, ela virou para mim e falou assim, João, eu sei o que é pecado. Eu falei, o que é? Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Eu joguei toda a minha teologia fora. Eu falei assim, eu vou ficar com a tua. Fala de novo. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo que não agrada a Deus. Eu sei que é muito mais que isso, mas é um aspecto fácil da gente entender o que é pecado nas nossas vidas. Nós precisamos entender o que é pecado para que nós possamos experimentar a conversão. A Bíblia fala sobre uma conversão. Você lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, ele era um homem pequenininho, queria ver a Deus. Zaqueu, Jesus encontra com Zaqueu e fala assim, ô Zaqueu, desce da árvore aí que eu quero ir lá na sua casa. Jesus a gente não tem relato nenhum de quais foram as palavras que convenceram Zaqueu a se converter, mas o fato de Jesus ter ido na casa dele, o fato de Zaqueu ter descido daquela árvore, já foi o primeiro passo de fé na vida de Zaqueu, para que ele experimentasse a conversão. E aí lá, dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu fala assim, olha, se eu roubei alguma coisa eu vou devolver, eu vou dar metade do que eu tenho para as pessoas pobres, e se eu roubei alguma coisa, eu quero devolver 4 vezes mais tudo aquilo que eu roubei. E através dessa declaração, Jesus disse o seguinte, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Houve salvação quando houve a declaração do Senhor Jesus. A declaração de que o confessar do seu pecado através da fé e na presença de Jesus Cristo, a vida de Zaqueu foi transformada a partir daquele momento. Naquele momento ele recebeu uma salvação, a salvação estática. Naquele momento ele iniciou um processo de salvação, e se ele continuar nesse caminho, ele vai receber aquilo que há de ser realizado, que é a salvação eterna, na nossa vida eterna em Cristo Jesus. Então Zaqueu experimenta o que é a conversão em Cristo Jesus, através do declarar da sua boca. Eu acho muito importante você declarar com a sua boca. Às vezes eu peço para uma pessoa assim, você pode orar? Aí a pessoa, não, pastor, eu tenho vergonha e tal, não quero falar. Eu sou muito extrovertido, desde pequenininho eu consigo falar na frente das pessoas. A minha esposa, ela é bem introvertida, sabe? Um dia falaram assim, Débora, você pode dar aula para as crianças? Ela ficou 3 noites sem dormir, de medo de falar com as crianças, Eu falei, fala sério, vai lá e fala. Não, cada um é cada um. Mas eu queria dizer para vocês que para todos vocês, é importante que você confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, porque isso tem a ver com a salvação em Cristo Jesus. Zaqueu declarou com a sua boca. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte, Ele é o Senhor é o Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos entender essa necessidade de invocar o nome do Senhor Jesus. E talvez por isso que a gente canta, porque às vezes a gente canta e a gente não sabe muito bem o que a gente está cantando, mas eu quero que você cante, que você declare com a sua voz, porque isso é o invocar do nome do Senhor Jesus. Então existem 3 aspectos da salvação: a salvação como a redenção das nossas almas, a salvação como a transformação para que nós cheguemos à imagem de Deus, mas isso tudo depende da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É importante você entender a salvação, que Jesus redimiu a nossa vida de pecado, a redenção das nossas almas. Jesus está transformando o nosso coração, a nossa vida, para sermos a imagem de Deus, e tudo isso só acontece se houver a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, eu queria que você entendesse isso, que você, na sua oração hoje, você pudesse entender e buscar e clamar o nome do Senhor Jesus, para que você seja salvo. Em 1 Coríntios capítulo 15, meu último texto de hoje,
Ele diz o seguinte: Paulo está explicando para as pessoas, por meio deste evangelho vocês são salvos. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Presta atenção, isso é o evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E foi para isso que Jesus veio. Jesus veio nos salvar. Jesus veio dar a sua vida por nós. Jesus veio resgatar as nossas vidas para que nós vivêssemos a vida dele. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, mais um domingo que nós podemos nos reunir, e nesse final de ano, nesse último mês do ano, refletir, Deus, por que o Senhor veio a esse mundo? Talvez não muito preocupado se a data do aniversário de Jesus é dia 25 ou não, mas preocupado sim, em entendermos o porquê da sua vinda a esse mundo, o porquê da sua morte na cruz, o porquê que o Senhor teve que nascer nesse mundo corrompido pelo pecado. Obrigado, Deus, porque o Senhor aceitou esse chamado de vir aqui ao mundo e morrer por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe a salvação que nós só temos em Ti, só temos no poder do sangue derramado na cruz. Pai, obrigado por cada vida aqui. Eu oro por aqueles que ainda não experimentaram essa salvação. Eu oro para que o Senhor dê coragem e força para que essas pessoas invoquem o Teu nome, para que essas pessoas declarem com os seus lábios que creem no Senhor Jesus. E eu creio, Deus, que serão salvos cada um deles e também a sua casa. Pai, obrigado porque o Senhor veio nos salvar da morte eterna, salvar de nós mesmos, nos salvar desse mundo corrompido. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio aqui no mundo, deu a sua vida por nós, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a vitória que nós temos no Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, te louvamos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.